vai falar sobre esse assunto para a gente em 3 quintas-feiras, né? Hoje, semana que vem e na outra. E a ordem vai ficar por conta dela, que ela já disse que não vai seguir muito a ordem, não. Então, o material de hoje, o PDF que ela compartilhou, já está com a Regina aí e com a Wilta, e aí depois eles disponibilizam e já está no grupo Paula de Tarso também, tá? Então, Marcela, seja assim, muito bem-vinda, muita saudade. E, Você vai gravar? Estou gravando, comecei a gravar, que eu tinha esquecido. Estou vendo ali, ele está gravando. E assim, Marcela, eles podem perguntar ao longo da sua fala, não pode? Pode. Não, pode. Mentira, pode. Então, a palavra é sua, Marcela. Aí eu quero saber como é que vocês fazem nas perguntas, porque eu estou fazendo um estudo com um grupo em outra casa, e aí alguns levantam aquela mãozinha, que tem uma mãozinha azul aí, né, que a pessoa levanta, e tem outros que abrem o microfone e se manifestam. É livre isso para vocês? Está tranquilo? Ou vocês têm uma regra para assim, a gente não bloqueia o microfone de ninguém, a gente só pede que, enquanto um está falando, que os microfones fiquem desligados por causa dos ruídos da nossa casa, né? Certo. E geralmente, mas assim, como hoje nós temos bem mais pessoas na sala, a gente está acostumado a ter meia dúzia, né? Eu acho legal o recurso da mãozinha. O que vocês acham? É bem democrático aqui, gente. Pode ser da mãozinha? Tá. Aí, Márcia e Regina, vocês que estão à frente aí, a Lúcia também, se por um acaso eu não vir, alguém levantar a mãozinha, eu não vir, vocês me sinalizam, olha, fulano quer perguntar, tá? Porque assim, eu vou ficar aqui muito focada no slide, aí eu só fico vendo só umas 3 pessoinhas aqui assim, tá? Beleza. Quando eu abro aqui, só ficam 3 ou 4 aqui no cantinho. Então, eu não vou ver todo mundo. Aí... Você abre aqui também só fica 3. Mas aí... Então, a gente pode falar no microfone. Marcela, fala assim, Marcela, ou se não tem para pergunta. Abre o microfone. E aí... E aí, se eu tiver... Quer falar. Escreve no chat que quer falar, que aí a gente consegue ver. Isso, escreve no bate-papo. Que aí todo mundo vê. Tá. Mas vai dar certo. Eu não vejo não, mas vocês me sinalizam. Porque Tic e Teco só trabalham unidos, eles não se dividem nas tarefas, entendeu? Então, vamos lá. Então, gente, não, é só para a gente organizar, porque cada grupo tem um funcionamento. Para mim não tem problema não. Eu quiser abrir o microfone, Marcela, se eu estiver só fechando um raciocínio, aí eu vou pedir só para eu terminar o raciocínio e abro para quem quer perguntar, tá? Mas caso contrário, de tempos em tempos, eu abro para quem, se ninguém se manifestar, eu abro para o pessoal perguntar. Ok? Então, vou abrir aqui o slide. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Tá todo mundo no microfone fechado? Não estou enxergando, só estou enxergando 3 pessoas. Sim, tá todo mundo vendo. Sim, positivo. Positivo e operante. Vamos lá. Seguinte, explicações. Por que mudei a ordem? Né? Porque a ordem era assim, hoje ia ser sonambulismo, na aula que vem ia ser êxtase, na outra aula ia ser dupla vista. Mas aí eu inverti. Eu vou começar por dupla vista, sonambulismo e êxtase, a gente vai linkar os dois, porque êxtase é muito rápido o assunto, tá? Até porque é uma faculdade, um fenômeno de emancipação muito mais difícil de acontecer, então pouco se tem escrito. Eu, particularmente, só presenciei um caso de êxtase até hoje, então é um fenômeno difícil de acontecer. E o sonambulismo, ele tem pano para manga, tá? Por isso que o Kardec falou bastante de sonambulismo, não só no Livro dos Espíritos, mas depois ele vai voltar com esse assunto na Gênese, no capítulo sobre fluidos, no capítulo 14, na Revista Espírita. Então, tem praticamente todas as revistas espíritas têm sobre sonambulismo, sobre dupla vista. Então, o sonambulismo, ele dá uma ênfase porque Kardec, a gente vai ver na semana que vem, mas só para vocês entenderem, ele dizia que o sonambulismo é como se fosse uma luz que se acende sobre o aspecto psicológico, como você pode ver a alma na sua amplitude. Então, ele deu muita ênfase, você via que ele tinha
uma paixão, o olho dele brilhava, eu não vi o olho dele, mas você vê na escrita dele como se o olho dele brilhasse quando ele fala do sonambulismo, né? E realmente, a gente que tem experiência prática com sonambulismo, realmente é uma ferramenta incrível para a gente conhecer a alma humana. Mas para a gente falar de emancipação, a gente tem que pontuar umas coisas primeiro, tá, gente? Sei que vocês já começaram, alguns já começaram a ler o Livro dos Espíritos, mas eu tenho, para vocês entenderem qual a minha relação com a emancipação da alma. Eu sou sonâmbula, trabalhei muitos anos com Adilson Mota, lá em Aracaju, que é um grande pesquisador nessa área de emancipação da alma. E se vocês procurarem Adilson Mota sonambulismo, Adilson Mota magnetismo, emancipação, vocês vão encontrar muita coisa do Adilson, inclusive coisas recentes. Tem seminários antigos, mas também tem coisas recentes dele, tá? Então ele escreve, estuda há muito tempo esses fenômenos. E eu era sonâmbula e ele magnetizador. E eu também já fui magnetizadora de alguns sonâmbulos. Então, assim, eu tenho não só a vivência, né, prática, além do estudo da teoria, esses anos todos mesclando com a prática, onde a gente foi aprofundando. Então, para a gente começar, aqui não quer passar, está revoltado. Deixa eu ver se o outro aqui... Não está abrindo agora. Clica de... Pronto, foi. Para a gente... Ah, foi, agora foi. Para a gente... Agora eu preciso fechar vocês aqui. Agora eu não vou ver ninguém mesmo. Para a gente começar a falar do assunto, eu trouxe uma pequena citação de Kardec no capítulo da Gênese. Eu falei, Marcela, mas a Gênese, a gente está estudando esse assunto lá no Livro dos Espíritos, mas essa citação aqui do Kardec, eu acho que ela tanto serve como introdução como resumo do que a gente vai tratar. Então, ele diz assim: embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se acha tão escravizado a ponto de não poder alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, seja na terra ou no espaço. Olha, eu sinceramente, eu acho fantástica essa afirmação de Kardec, porque para a gente entender o fenômeno, qualquer fenômeno de emancipação da alma, daqueles que pareçam mais corriqueiros até aqueles que são mais difíceis, né, de acontecer ou da gente observar, todos eles estão nessa ligação do espírito com o seu perispírito e como isso se comunga com o corpo físico. Então, a gente tem que começar a entender, antes de entender os fenômenos, a gente tem que começar a entender uns outros aspectos, tá? Mas só para a gente, já que a gente está falando de emancipação e o capítulo do livro, né, do Livro dos Espíritos é a base para esse convite aqui, desse estudo, para a gente entender o que traz esse capítulo. É o capítulo 8º da segunda parte, onde o título é Emancipação da Alma. Ele vai falar, esses itens aqui embaixo são todos os subtítulos que vocês vão encontrar, né? Então, ele vai começar falando de sono e sonhos, depois da visita espírita entre as pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, que nada mais é do que a telepatia. Ele vai falar de letargia, catalepsia e mortes aparentes, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, por isso que elas colocaram naquela ordem. E depois ele vai trazer um resumo, esses primeiros itens todos, ele perguntando para os espíritos. Mas depois ele faz um resumo teórico que eu acho fantástico. Então, assim, o que parece que fica meio confuso na resposta dos espíritos, ele dá uma enquadrada naquele conhecimento, fica muito mais fácil da gente compreender. Então, eu queria fazer algumas colocações preliminares para a gente começar a organizar o conhecimento acerca desses fenômenos. Então, aqui, primeiramente, a gente tem que entender que existe uma explicação didática para os fenômenos. Então, assim, por isso que ele colocou lá, né? O sonho separado do sonho, depois telepatia, depois catalepsia e letargia. Ok, a gente pode estudar didaticamente e criar uma sequência, ou seguir a sequência que Kardec propôs no livro, mas outra coisa é entender esses fenômenos na prática. Então, muitas vezes, eles estão juntos, tá? Então, por exemplo, o sonambulismo, o sonâmbulo, ele passa por um processo de catalepsia,
Então, você tem dois fenômenos no momento só. A dupla vista, você encontra em praticamente todos esses fenômenos, a dupla vista. Porque a dupla vista é a vista do espírito, tá? Então, você tem isso no sonho, você tem isso no êxtase, tem isso no sonambulismo, tem isso em vigília, tem isso em transe. Então, você pode juntar, elas não acontecem, muitas vezes elas não acontecem separadamente. Ou acontece assim, como se uma fosse o degrau para você chegar na outra. Tá? Então, quando a gente estudar separadamente, tenta abstrair um pouquinho e ver que alguns desses fenômenos eles podem acontecer de maneira, podem se coligar na hora da prática, na hora do funcionamento, como aquilo se dá. Tá? Porque senão é como a gente estudar espírito, perispírito e corpo. E a gente querer dividir. A gente divide didaticamente, mas na prática é tudo junto ao mesmo tempo agora. Tá? Aqui eu tenho o espírito no meio, envolvendo, eu tenho o perispírito, envolvendo o corpo. Não é. Essa ideia de camada de cebola, de abacate com a semente, isso só para a gente tentar entender a didática, dar um tom didático, melhor dizendo, para o conhecimento. Mas na prática a gente não pode se prender. Então, eu gosto de fazer, explicando e fazer sempre fazer alguma coisa da prática, da minha vivência, ou da vivência de alguém que me relatou, ou de alguma coisa que eu li em um livro, tá? Para que isso não fique perdido. E para a gente conseguir falar de emancipação, a gente tem que ter um conhecimento prévio de alguns aspectos. E aí eu trouxe uns que eu acho importante. Então, é como se a gente pegasse um livro ou ligasse num filme na TV e pegasse do meio aquela história, aquele enredo. Você pode até ter um entendimento, mas se você não vier do início, da introdução, de como a história se amarra, dificilmente você vai faltar. Então, no fenômeno de emancipação da alma, a gente precisa saber conhecer fluido universal, saber que princípio material é esse, que força é essa, o que é esse princípio material, o que o fluido universal faz, onde ele atua, o que ele constitui. E aí isso vai levar a gente para o perispírito, porque se eu não conhecer perispírito, eu também não vou entender os fenômenos de emancipação da alma. Dificilmente, porque aí vai ficar no âmbito das conjecturas, da abstração, de uma idealização. Então, eu preciso entender o perispírito. E o magnetismo que vai costurar isso tudo. Porque quando a gente fala de magnetismo, não estou falando do passe. O passe magnético, a doação de energia, é um aspectozinho do magnetismo. O magnetismo, ele está costurando isso tudo. O magnetismo está nos fenômenos de emancipação da alma, o magnetismo está na constituição do perispírito, o magnetismo está nas relações do perispírito com o corpo físico, o magnetismo está no transe mediúnico, nas comunicações mediúnicas, o magnetismo está em tudo isso. Tá? Então, esses conhecimentos, a gente precisa... Se a gente ainda não tem, a gente tem que buscar, porque quando a gente entender fizer essa trajetória como eu estou orientando aqui, os fenômenos de participação da alma ficam mais fáceis de serem aprendidos, principalmente conhecendo o perispírito. Tá? Então, vamos lá. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não estou vendo vocês, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Deixa eu ligar aqui para ver se pelo menos eu vejo uns rostinhos. Eu acho que se eu fizesse... Não, tá bom. Agora eu estou vendo. Eu queria saber de vocês. Vocês podem abrir o microfone e falar quem quiser falar. É natural emancipar? Sim. Não estou vendo todo mundo. Pode abrir o microfone e dizer sim, não sei. Sim. Sim, é natural. É natural. Então tá. E aí eu queria saber de vocês, mas o que é preciso para emancipar? É preciso um poder extraordinário? É preciso ter espírito de luz? Não, porque é natural. Não, durante o sono a gente Durante o sono, a gente emancipa. precisa estar no sono, Né? né? Durante o sono a gente pode se emancipar, né? Pode, né? Dá bem, né? Senão, imagina, a gente é espírito, a gente está aqui encarnado. Se a gente não tiver um tempinho de folga da matéria, valha-me Deus, né? Os próprios Velho e bom espíritos recreio.
Os próprios espíritos disseram a Kardec, que o espírito precisa desses momentos de liberdade, a gente precisa, não é questão de que você pode se libertar, não, a gente precisa, tá? É o momento de desanuviar um pouco, desanuviar se entenda, né? Desligar um pouco da matéria, mas para onde você vai, com quem você vai se encontrar, se o encontro vai ser bom, se não vai, aí já são outros 500, tá? Então, eu trouxe aqui a questão do Livro dos Espíritos, que se eu vou botar assim, LE 407, que é Livro dos Espíritos, a questão 407, tá? E aí diz o seguinte: basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Por que mais fraco for o corpo? Fraco no sentido assim, pode ser fraqueza por um estado patológico? Pode. Mas pode ser aquela fraqueza do torpor normal do corpo, no ciclo, né? No ciclo de sono e vigília, a gente tem o momento que a gente desperta, o nosso metabolismo começa a acelerar e mantém ali, só que chega um determinado momento do dia que é natural, o metabolismo da gente diminui, ou seja, todas as reações químicas que acontecem, que mantêm a gente acordado e funcionando, elas vão diminuindo, vão diminuindo. Então, esse metabolismo diminui e chega um ponto que o nosso organismo entra no funcionamento basal. O que é o funcionamento basal? É o metabolismo mínimo que mantenha a vida no corpo, tá? As células, os hormônios, tudo ali no funcionamento mínimo. E tem hormônios, tem algumas substâncias, alguns hormônios que são produzidos exatamente nesse momento de sono, né? Que não são produzidos durante o dia. Mas, de uma maneira geral, a gente baixa, desacelera o ritmo do corpo, porque aí, quando o corpo está mais fraco, né, o metabolismo está mais lento, é quando o espírito fica menos ligado a essa matéria. Então, quem nunca tirou um cochilo? Por exemplo, hoje algumas pessoas durante a aula vão emancipar, eu tenho certeza disso, não preciso nem ver o rosto de todo mundo, tá? Então, aquela coisa, não neguem não, é verdade, algumas vão, não agora, mas daqui a pouco vocês vão ver. Então, algumas até desligam a câmera, porque emancipam com tranquilidade. Então, você está aqui, às vezes está vendo um filme, uma televisão, assistindo uma aula, às vezes sentado, sei lá, pensamento viagem, e dá aquela cochilada. Sabe aquela cochilada mínima, mas que quando você abre o olho, você fala, meu Deus, chega, sonhei. Entende? Nunca passaram por isso? Você chega, sonha, você volta daquele cochilo mínimo, com imagens como se você tivesse... Aquilo ali é um processo de emancipação da alma. Então, todo momento que o nosso corpo está cansado, ou que uma doença acomete o nosso corpo e que a nossa vitalidade diminui, o espírito aproveita para relaxar, tá certo? Dúvida, gente? Até aí, tá tranquilo? Eu vou seguindo. Tranquilo. Mas vamos lá. Mas é preciso dormir ou entrar em algum estado de transe para a gente emancipar? Pergunta minha para vocês, quero saber. Gente, Não, acho que não. Isso, Beto, muito bem. Acha que não? Você acha, não tem certeza? Não é que eu também não sou, eu ainda sou novo no assunto, mas pelo que eu li, o espírito pode se emancipar até com a gente em vigília. Sim. E a gente vai falar disso hoje. Então, o 420 diz o seguinte, do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos, ou seja, em vigília, né? E os espíritos dizem, o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Reparem essa afirmação, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Ou seja, é possível. Então, quando a gente vai tratar desses fenômenos de emancipação da alma, a gente não pode fechar esse assunto numa caixinha.
Primeiro, tudo está no campo da possibilidade. Como espírito, nós podemos fazer tudo isso? Sim, em tese podemos. Mas todos conseguem? Não. Por quê? Uns porque tem, e os espíritos vão dizer, até constituições físicas que vão deixar a pessoa refratária a algum aspecto, ou porque a pessoa desconhece, tá? Porque desconhece. Alguns porque aquilo é tão natural, que eles acham que todo mundo vê daquele jeito, todo mundo sente daquele jeito, todo mundo emancipa e que é natural para todo mundo, até que você descobre que não, o mundo não é assim, você que nasceu assim, com tudo muito, muito ostensivo e não funciona assim para todo mundo. Então, no campo, em tese, todos nós, como espíritos, mesmo encarnados, a gente não está encerrado no corpo. A gente, por mais emancipado que a gente esteja, e aí Kardec coloca o êxtase como os fenômenos de emancipação da alma, aquele que o espírito vai mais longe, onde a vida fica por um fio mesmo magnético, ou seja, a ligação magnética do perispírito com o corpo fica por um fio e pode se romper, como a gente vai ver, que Kardec e os espíritos dizem lá para Kardec. Mesmo assim, desde a dupla vista que você pode exercitar em vigília até o êxtase, várias coisas podem acontecer. E a gente não está preso ao corpo em nenhum desses momentos. Tá? Então, quando a gente aprender, e aí eu digo, a base disso é o conhecimento do perispírito. Quando a gente conhecer melhor como somos formados, do que somos constituídos, por que matéria é essa que nos constitui? A gente tem o corpo e o perispírito. E o espírito, então, quando a gente conseguir entender melhor esses aspectos, tudo isso vai ser tido como um comum. Então, quando Kardec escreve lá sobre fluidos, na Gênesis, no capítulo 14, você vai vendo na escrita dele que a intenção base de todo aquele capítulo é provar que não existem as coisas, não existem os milagres, não existem as coisas sobrenaturais. Tudo está na ordem da natureza, como Kardec cansa de falar. Tudo é da ordem da natureza, tudo isso é possível de acontecer, faz parte do nosso ser emancipado, tá? Mas aí a gente não entende, não conhece o perispírito, não conhece sobre os fluidos, mal sabe até onde o que o fluido cósmico universal pode constituir, né? É matéria, mas é tão sutil, que matéria é essa? A gente precisa conhecer para a gente explorar mais esses assuntos. Tá? Então, uma outra pergunta que Kardec faz para os espíritos é a seguinte: se emancipados, vivemos duas existências simultâneas, a do corpo e a da alma. E os espíritos respondem para ele na questão 413. No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma, mas não são, propriamente falando, duas existências. São, na verdade, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Então, é claro, e a gente vai ver isso no estudo, que quando a gente está emancipado, a gente vai usufruir melhor das nossas capacidades de espírito, porque o nosso corpo, ele tem uma limitação para a gente guardar a informação e para a gente acessar a informação. O nosso perispírito é o nosso grande arcabouço psíquico, as nossas experiências, o nosso histórico de vida, tá? O nosso grande diário de bordo é o perispírito. Então, tudo que a gente viveu tem um registro ali. Alguns registros, eles têm uma marca de dor, né, de sofrimento, de culpa, enfim. E isso faz com que a gente carregue alguns traumas e aquilo se acenda durante alguns processos, durante uma encarnação ou várias encarnações, depende do espírito. Mas aí, a gente não tem essa divisão. Quando eu estou emancipado, eu sou uma pessoa, quando eu estou no corpo. Não, eu sou uma pessoa única. Só que o corpo nos restringe a acessar grandes informações acerca desse arcabouço psíquico. E sim, ok, e que seja assim. Imagine a gente lembrar de tudo o tempo inteiro, como a gente foi, o que a gente não fez, e que as pessoas estão do nosso lado, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, foi um amor, foi um ódio. Não. É para não enlouquecer mesmo que a gente não lembra. Isso faz parte do projeto Sanidade Mental enquanto encarnado. Tá bom? Mas, quando a gente emancipa, a gente tem a possibilidade de acessar informações de vidas passadas, de conhecimento intelectual, de aprendizados, enfim. Tá?
possibilidade. Todos lembram o tempo inteiro em todos os fenômenos de emancipação da alma? Não. Mas é um campo de possibilidade. Tá certo? Perguntas até aí? Eu tenho uma assim, que me surgiu Diga. aqui. Quando, talvez esteja até antecipando, não sei, mas é que me surgiu aqui uma dúvida. O perispírito sempre acompanha o espírito? Por exemplo, quando a gente faz a passagem e o espírito vai se desligar do corpo físico, o perispírito continua ou ele se desfaz? Isso é que eu ainda não... Não, o perispírito, e aí eu já cheguei nele aqui. Eu não vou falar de perispírito, porque aí seria um seminário, aliás, seria um curso inteiro para falar de perispírito, tá? Mas eu só quero aqui, na verdade, todo esse estudo aqui, gente, a gente não vai abranger tudo sobre o fenômeno de emancipação da alma, mas a minha intenção é provocar vocês, é deixar vocês, assim, atiçar a curiosidade para que vocês avancem e aprofundem. E depois, lá mais no final, no último dia, eu vou deixar, assim, recomendação de várias literaturas espíritas sobre os assuntos que a gente vai falar nessas 3 semanas, para quem quiser aprofundar, certo? Mas respondendo a sua pergunta, o perispírito é o corpo espiritual. Quando a gente, na escala de evolução, né, a gente passa por todos os reinos, a gente chega na fase hominal, ou seja, o princípio inteligente, esse princípio inteligente, ele não existe solto no universo, ele precisa de uma unidade, de uma identidade. Essa identidade se faz através do seu corpo espiritual, ou perispírito, tá? Então, essa é a sua identidade no universo. Você existe por conta do seu corpo espiritual. E o seu corpo espiritual abriga esse princípio inteligente. E esse princípio inteligente gerencia esse corpo espiritual. Quando você encarna, esse princípio inteligente, através do perispírito, gerencia também o seu corpo físico, tá? Então, o que acontece? O nosso perispírito é matéria, é uma matéria sutil. Por mais grosseiro seja o momento de reencarnação nosso no planeta mais primitivo, mas ainda assim o perispírito é uma matéria sutil, em comparação ao corpo físico, mas que evolui com a gente. Então, quanto mais evoluído é o espírito, ele começa a reencarnar em planetas mais evoluídos, o seu perispírito também vai se sutilizando, tá? E vamos dizer que a gente tenha várias porções que formam esse perispírito. E você pode chamar de corpos, pode chamar de instâncias, pode chamar de nuances, o nome que quiser dar. À medida que você vai reencarnando em planetas com uma vibração mais sutil, com seres menos materializados, é claro que você não vai precisar de tantos corpos, de tanta matéria. Aquilo vai se sutilizando. Alguns autores dizem que ao ponto de o espírito chegar só a ficar com o corpo mental, que seria, segundo André Luiz, basicamente, porque os autores não falam muito disso, é como se fosse a primeira instância, a primeira matéria que abriga o princípio inteligente. E a partir dali é que se forma todo o perispírito, todo o corpo espiritual. Então, alguns dizem que o nível de evolução do espírito, quando chega num patamar tal de evolução, que praticamente você fica ali com o seu corpo mental, de tão sutil que chega o nível de sutileza que chega o perispírito, ou o corpo espiritual, tá? Mas são coisas que a gente precisa avançar nos estudos. Os espíritos, a gente precisa estudar, os espíritos precisam dizer mais coisas, porque até então tem algumas coisas, por mais que a gente leia os autores encarnados ou desencarnados, chega um ponto que não foi nada mais dito sobre aquilo. É outra coisa que a gente precisa avançar. Então, perispírito, Kardec deu esse nome porque ele entendia, né? Porque peri quer dizer em torno, que era um corpo que ficava em torno do princípio inteligente, e depois ele entendeu que não era uma coisa que geograficamente estava ali no meio, né? Não estava ele está ali, né? Ele está alocado naquele corpo espiritual, mas em que região, em volta, não tem como a gente, porque são princípios, o princípio espiritual e o princípio material, em tese, são diferentes, né? São princípios diferentes que se agregam e nos formam. Nós somos isso. Encarnados, a gente agrega o corpo físico.
Mas como espíritos, nós somos o princípio inteligente e o corpo espiritual, nos dando a unidade, nos dando a nossa identidade no universo. Então, para a gente entender esses fenômenos de emancipação da alma, eu sinto dizer a vocês que vocês, hora ou outra, se quiserem entender melhor, vocês vão ter que recorrer aos conhecimentos sobre perispírito. Porque se a gente não entende a formação, as funções, as propriedades do perispírito, eu não vou entender como é que eu emancipo. Eu não estou falando entender a teoria que está escrita no livro, não. Eu não vou entender como se dá comigo. Porque a importância de estudar o perispírito é eu entender como eu funciono. Como espírito encarnado e como espírito desencarnado. Então, eu não sei até onde vai o conhecimento de vocês sobre perispírito, mas eu acho interessante o investimento, já que vocês são, né, tem aqui 2 grupos de estudo, que vocês depois pensassem em dedicar um tempo do estudo de vocês ao perispírito. E digo mais, Kardec e os espíritos falaram pouco. Assim, Kardec, na codificação, os espíritos e Kardec falaram pouco sobre perispírito, mas é ali o início. É ali por onde a gente deve começar. Então, a gente tem muita coisa na Gênese, a gente tem alguma coisa no livro dos espíritos, tem alguma coisa, aí tem um pouquinho mais de coisa no livro dos médiuns, porque para você também entender sobre mediunidade, como é que funciona o transe mediúnico, você vai precisar entender melhor o perispírito. E tem na Gênese e em obras póstumas, também tem bastante coisa sobre perispírito em obras póstumas. Então, gente, eu queria aqui deixar esse estímulo mesmo, tá? Para a gente poder, vocês entenderem. Por exemplo, como é que eu vou entender o fenômeno de emancipação da alma se eu não falar de uma das propriedades mais importantes do perispírito? Qual é ela? Alguém sabe? Uma propriedade que é fundamental, pertence ao perispírito e que é importantíssima para que a gente emancipe. Qual é? Expansibilidade? Exatamente. Expansibilidade. Como é que se dá essa expansibilidade? Eu inflo que nem um balão, eu saio do corpo e fico com o meu cordão ligado ali, um cordão de prata, cordão magnético, sei lá o nome que você queira dar. Essas coisas a gente precisa entender, tá? E já tem bastante coisa escrita de obras espíritas e tem muita coisa de obra não espírita que se a gente juntar, a gente vai aprofundar mais o conhecimento. Então, assim, o nome vocês vão encontrar como perispírito, corpo espiritual, psicossoma. Todos esses nomes vão dizer a mesma coisa. Tá falando do perispírito. Kardec usa muito perispírito, às vezes ele usa corpo espiritual. O André Luiz usa corpo espiritual ou psicossoma. O Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador espírita, ele já usa um outro nome que é MOB, ele usa a sigla MOB, que é Modelo Organizador, né, Biológico, se eu não me engano, é a sigla MOB. E aí a gente tem Leon Denis que fala, a gente tem Gabriel Delano, todos autores espíritas, dos mais antigos aos mais recentes, que vão falar desse tema. Então, o que não falta é obra para a gente investigar o perispírito, tá? Então, eu queria só, para a gente tentar entender um pouquinho mais a importância do perispírito, queria trazer algumas definições que Kardec expõe nas obras dele. Então, aqui, eu trazendo primeiro da Gênesis, do capítulo 14, ele diz assim, que o perispírito, ou o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. É aquilo que o Beto, vou chamar de Beto porque está escrito ali, tá? É o que o Beto perguntou. É isso aí. Então, tem um princípio inteligente, a partir do fluido cósmico universal, a gente constrói o nosso corpo espiritual, certo? Então, o nosso perispírito vem do fluido cósmico, é matéria. Mas é uma matéria condizente com o nosso estágio evolutivo, certo? Eu, reencarnante da Terra, não tenho um perispírito igual um reencarnante, sei lá, de um planeta mais evoluído, dessa ou de outra dimensão. Então, a gente tem que ver o referencial. Mas o perispírito, por si só, é uma matéria mais sutil do que essa matéria aqui que a gente reencarna com ela, tá? Reencarna através dela. Então, ele diz também que é com auxílio do perispírito que se operam fenômenos especiais, cuja causa não se encontra na matéria tangível.
E o que são esses fenômenos especiais? É isso que a gente está estudando. Alguns deles são esses que a gente está estudando. Então, fenômenos de materialização, ectoplasmia, mediunidade, emancipação da alma, tudo que a gente coloca como um fenômeno especial, ou é milagre, ou é sobrenatural, tudo se explica através do perispírito. Porque a gente não vai encontrar isso na matéria tangível. Não tem como você, através do corpo físico, realizar esses fenômenos. Então, tem que ter alguma outra fonte para que esses fenômenos aconteçam, e é o perispírito. Ele diz também na Gênesis o seguinte, no item 22, tudo em capítulo 14, tá, gente? O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. E é em suma, com auxílio dele, perispírito, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que por essa razão parecem sobrenaturais. Aí eu queria destacar isso aqui, ó. Cadê? Relação contínua com os desencarnados. Enquanto espíritos, e aí eu vou puxar um outro assunto que é muito, muito falado no movimento espírita, todos somos médiuns. Kardec diz que todos somos médiuns, porque aquela mediunidade bem definida, bem traçada, como Kardec, né, cataloga lá no livro dos médiuns, não é para todos. Ele diz que a mediunidade é uma faculdade orgânica. É como se o médium, aquele que a gente chama vulgarmente de médium ostensivo, é como se você você reencarnasse com um aplicativo, tá? Na sua composição orgânica. E que deixa muito mais visível, muito mais marcante a sua faculdade de espírito. Mas, Kardec diz o seguinte, enquanto espíritos, nós nunca perdemos essa comunicabilidade com o mundo invisível. A gente nunca perde, nós somos de lá, nós estamos aqui. Então, a gente nunca perde essa conexão. Então, é questão de, ou você é inspirado, né? Você sonha e vai encontrar com pessoas desencarnadas que são pessoas queridas suas, tá? Então, a gente nunca perde esse contato com o mundo espiritual. Como espíritos, nunca, jamais. Agora, todo mundo tem aquela mediunidade ostensiva bem marcada? Não. Que é exercida com frequência, enfim, que às vezes é tão ostensiva que não sendo bem administrada, até pode atrapalhar a vida da pessoa enquanto ela não sabe lidar com aquilo. Não, todos nós não. Mas, sim, eu conheço várias pessoas que não tinham mediunidade, entre aspas, nenhuma. Mas que um belo dia na vida, assim, sentaram, escreveram e psicografaram. Quando viram, tinha uma assinatura de um espírito, né? Ou que certa feita, numa reunião mediúnica, quando você vê, a pessoa deu uma comunicação. E nunca, e assim, foi uma coisa pontual, e nem antes nem depois deu. Mas por quê? Por que acontece isso? Então, isso é sobrenatural. A espiritualidade escolheu. Não, é porque todos nós somos espíritos. Então, nos pertence, o nosso perispírito permite que a gente se conecte com o mundo espiritual. Mas nem todos podemos manifestar essas capacidades, né, esse contato com o mundo invisível, o tempo inteiro, como esses médiuns ostensivos fazem, certo? Gente, alguma questão até aí? Marcela? Oi, presente. Você tinha falado que seria bom eles lerem o capítulo 14, eu pedi para pelo menos esse todo mundo da Gênese, tá? Eu até tentei, mas não deu tempo de terminar tudo, não. E aí ele começou de trás para frente e pronto. Não reclama, Tati. Presta atenção, depois retira a sua Eu sou a que mais reclamo. Mas tem problema não. Você estuda, semana que vem você tira as dúvidas. Mas olha, tudo que você está falando está anotadinho aqui nas minhas anotações, realmente. Pronto. É um trás para frente que, na verdade, não atrapalha a vida de ninguém, tá? Então, ainda no item 22, ele diz assim, gente, outra coisa que eu queria dizer para vocês, como eu sei que vocês são um grupo de estudo, eu estou fazendo slides com uma parte de textos maiores e com as fontes, para que isso fique como material de estudo para vocês também.
material de estudo se entenda, como se fossem uns tópicos para depois vocês irem nessas obras e avançarem nos estudos, tá? Por isso que eu gosto de fazer um material com um textozinho e um texto mais dentro de Kardec mesmo, para vocês estudarem depois. Então, Kardec ainda diz assim, o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Isso é uma das funções mais importantes do perispírito. Então, quando a gente falar de dupla vista, principalmente quando a gente falar de dupla vista, a gente tem que botar na mente isso. É através, o espírito, quando a gente fala dupla vista, eu já vou antecipar isso. Quando a gente fala dupla vista, não é só a questão do ver, porque o ver para o espírito é mais do que o ver que a gente vê com os olhos. É o ver mais amplo, é um sentir. Então, a minha dupla vista, eu posso sentir, captar emoções, eu posso perceber a psicosfera de um lugar, eu posso captar pensamentos. Então, o ver é entre aspas, é o ver, sentir, perceber. Isso tudo, essa capacidade, esse órgão, esse grande órgão sensitivo do nosso espírito é o nosso perispírito, tá? Então, quando a gente fala de dupla vista, mesmo em estado de vigília, eu emancipar o quê? Eu poder enxergar além, utilizar além dos meus órgãos, os meus órgãos físicos. A dupla vista nada mais é do que eu exercitar as minhas capacidades perispirituais, mesmo eu estando aqui em vigília com vocês. Eu posso estar aqui falando, tá vendo que está chegando alguém ali na minha casa. Aí as pessoas vão dizer, mas isso é mediunidade. Não. Eu vou falar disso já, porque aqui não é mediunidade. Que é uma grande confusão que se faz. A questão de vista e de evidência, desdobramento, que desdobramento não é capacidade mediúnica, é capacidade anímica, tá? E eu vou falar disso, que é mediúnico, que é anímico, já no finalzinho da aula de hoje ainda. E aí ele diz assim, é por ser o intermédio do perispírito, que o espírito encarnado percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Então, às vezes, você entra num ambiente, você sente uma vibração, sente uma emoção. Aí você fala, isso é mediunidade. Não, isso é uma capacidade anímica, ou seja, é seu. Mediúnico é quando você precisa de um outro psiquismo lhe conduzindo. Essa capacidade de perceber, de sentir, de ver, ela é do perispírito, é uma capacidade sensorial sua, então é anímica, tá? Coisas espirituais que escapam os sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas são generalizadas. Ou seja, a gente pode ver e captar muito mais através dos sentidos espirituais, que estão aonde? Os nossos sentidos espirituais. Meu fone tá ligado, pode falar. No perispírito. No perispírito, tá? E aí ele diz assim, que o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. E aí, lá no início, a gente passou um slide onde Kardec fala assim, aliás, acho que são os espíritos que falam que o espírito não está preso como numa caixa, mas ele se irradia por todos os lados. E é isso que Kardec está reforçando. A irradiação dos fluidos perispiríticos. Ah, mas estão falando fluidos perispiríticos, então é a doação do meu fluido? Não. Quando você doa seus fluidos num passe, na aplicação de um passe, são seus fluidos perispiríticos. Mas os nossos fluidos perispiríticos, aqui ele está falando muito a ver com essa noção de expansibilidade. Então, a gente pode expandir o nosso perispírito a diversos lugares. E não necessariamente eu preciso entrar em transe. E essa expansibilidade é que vai me sinalizar os fenômenos de emancipação da alma, que vai me fazer compreender como é que eu, mesmo encerrado num corpo físico denso, eu posso me comunicar, que eu digo não necessariamente via psicofonia, psicografia, mas interagir com esse mundo espiritual, captar coisas até do nosso meio mesmo material, mas à distância, ou ir a situações futuras, ou ir a situações passadas. Todas essas capacidades pertencem ao nosso perispírito. Então, tudo que a gente muitas vezes coloca no
no plano da mediunidade, isso é mediunidade, os espíritos. Tá bom, Andréia, já vi você levantando a mãozinha, vou deixar a fala, vou abrir a fala para você já. Então, assim, mesmo na mediunidade, tudo a gente coloca no plano da mediunidade, é porque isso é uma mediunidade. Não, é uma capacidade sua, sensorial do seu perispírito, então ela é anímica. Não é nenhum outro espírito, a não ser o seu próprio, que está captando aquelas sensações, tá? E antes de eu passar a falar para a Andréia, eu ia falar uma coisa, mas eu acabei de esquecer. Mas diga, Andréia, fale. Não, mas assim, o que você está falando, primeiro que essa palestra está maravilhosa, estou adorando o seu estudo. E esse assunto é um assunto encantador, eu acho, que do espiritismo, porque é como se fosse o início de tudo. Você tem toda a razão, né? Entender o perispírito. A gente tem que estudar muito para perceber. E isso que você está falando, que é a diferença da capacidade anímica e a questão da mediunidade, é uma coisa assim, não é delicada, é sutil, né? Vamos usar a palavra que você está também usando para falar do perispírito, né? Essa matéria aqui essenciada, essa sutileza, mas eu digo assim, é muito difícil a gente identificar até que ponto a gente tem essa, que é uma capacidade anímica, ou se não tem um outro psiquismo, né, um espírito nessa relação. Porque a gente comumente fala, quando a gente tem essa sensibilidade, e eu estou falando agora propriamente até de mim, né, é uma percepção que você não enxerga, mas você vê de alguma maneira, né? Como você disse, né? Como ele irradia por todos os lados, não é simplesmente você ver de olhar, né? É uma percepção, é como se fosse tudo misturado, é como se fosse assim uma difusão. Claro que as pessoas mais ostensivas ou menos, né? Isso vai ser mais marcado ou menos marcado, ou mais difuso, né? Mas essa percepção que você chega no lugar e você percebe uma série de coisas que, com o passar do tempo, você consegue até classificar ou distinguir, né? E que isso propriamente não é mediunidade. Mas que, normalmente a gente fala que é mediunidade, entendeu? Por que a gente acha que é mediunidade? Eu vou lhe explicar por quê. Porque nós espíritas, eu vou falar de forma geral mesmo. É claro que tem várias exceções, mas nós espíritas ainda encaramos mediunidade como uma coisa sobrenatural, uma coisa que não nos pertence, ou que é muito específica para determinados indivíduos. Como eu falei, todos nós, como espíritos, mantemos o nosso contato constante com o mundo espiritual. Só que uns têm aquilo que nascem com aquele aplicativozinho, né, na estrutura orgânica, e que aí eles têm uma facilidade maior, como se fortalecesse essas capacidades que é do espírito, de continuar mantendo essa comunicação. Então, a gente ainda não entende mediunidade porque a gente ainda não faz essa conexão da mediunidade com o perispírito e da mediunidade da ligação magnética e psíquica que existe entre dois perispíritos. É como a gente ainda fala assim, fulano incorporou, a gente ainda usa até hoje essa expressão incorporação, e não tem, o espírito não sai do corpo dele, o encarnado não sai do corpo dele para ceder o corpo para outro, não é assim que funciona. Mas a mediunidade é inconsciente, o espírito faz o que quer comigo, isso aí é conversa de médium indisciplinado que não quer se educar e não quer desenvolver sua mediunidade de maneira eficiente, tá? Então, assim, Deixa eu perguntar uma coisa. Só um instantinho. A gente precisa conhecer melhor esses aspectos da nossa base, da nossa estruturação como espírito, para que no desdobramento, nesse conhecimento, a gente vá entendendo melhor esses desdobramentos, que são os fenômenos de emancipação da alma, que são os fenômenos mediúnicos, tá? Quem foi que falou, gente? Eu não tenho enxergado. Fui eu, Célia. Diga, Célia. Essa sensibilidade, ela pode ser adquirida através de estudos e trabalhos? Sim, olha só, tudo que é anímico pode ser desenvolvido pelo exercício. Ok. Tudo. Na aula que vem, eu queria fazer um exercício com vocês, que a gente vai exercitar coisas anímicas. Exercitar a dupla vista, exercitar essas sensibilidades. Eu vou fazer um exercício com vocês. Vai servir como uma meditação,
mas é um exercício também que ajuda a entender um pouco mais a dupla vista. Mas a gente vai fazer então na próxima aula, tá bom? Porque quando fica muito na teoria, parece que aquilo é uma grande viagem. E quando a gente experimenta, a gente sente que fica mais palpável e a nossa mente começa a entender, agora eu já estou conseguindo encaixar na minha cabeça. Uma coisa importante para a gente entender sobre perispírito é que o nosso corpo espiritual ou perispírito, ele nos acompanha para essa dimensão. Nós estamos na terceira dimensão. O mundo, como ele é hoje, esse mundo material, ele só tem 3 dimensões. É tudo que ele abarca, essa matéria densa nossa. Mas o nosso perispírito, ele não é da terceira, ele está na terceira. Nosso perispírito é matéria da 4ª dimensão em diante. Por isso, quando fala assim, eu sonhei que eu fui num plano tal, espiritual não sei aonde. Eu fui num planeta tal, visitar não sei quem. Eu desdobrei e fui não sei aonde. Esses lugares que a gente chama de plano espiritual, chama de umbral, chama de colônia, nada mais são do que outras dimensões. O planeta Terra, ele não é só isso que a gente vê, que se fotografa lá do espaço, não. O planeta Terra é formado por todas essas dimensões que a gente chama de planos, que tem habitantes do planeta Terra, que são todos os habitantes do planeta Terra. Nós somos o nível mais denso do planeta Terra, aqui nesse instante que nós estamos, que é o de encarnados. Mas o nosso perispírito, ele tem capacidade de ir por todas essas dimensões. O que nos impede de hoje transitarmos por todas essas dimensões? A nossa condição moral, que não faz com que a gente tenha limitações, inclusive de trânsito mesmo, de emancipar a lugares que nossa condição moral não nos permite chegar lá. Tá? Então, também tem essa questão. O nosso perispírito, ele tem todas essas capacidades porque ele não é da terceira dimensão. Ele atua na terceira, mas as possibilidades dele são da 4ª dimensão em diante. Certo? Aí você fala, mas Kardec nunca falou de dimensão. Não, mas ele fala de planos, ele fala de estágios, ele usa outras expressões. Se a gente for ler, a gente vai ver que ele está falando exatamente disso. É que a gente se prende muito nos nomes. A gente quando a gente for estudar, não vou ler tal autor porque ele chama perispírito de um nome lá que Kardec não usa. Tudo bem, mas você leu o conceito que ele traz? O conceito é semelhante, é quase igual, só muda algumas palavras. E isso que importa. Importa a gente ver que os estudiosos, espíritas ou não espíritas, os filósofos lá da antiguidade, da Grécia, os hindus e tantos outros, orientais e ocidentais, eles já falavam de encarnação, eles já falavam de corpo espiritual. O apóstolo Paulo já falou de corpo espiritual. Entendeu? Então, assim, e a gente fica preso, por isso que a gente tem que, quando a gente for estudar essa matéria, principalmente perispírito, emancipação da alma, a gente tem que abrir o nosso olhar. Aquela coisa, eu posso ler de tudo, vasculho tudo, depois trago tudo isso para o meu universo. E ok, o Kardec dizia que a doutrina é uma ciência progressiva. A gente quer pegar a doutrina e botar numa caixinha, e fechar com a tampinha hermética em cima e acabou. Não, os espíritos não disseram tudo, Kardec não compreendeu tudo, porque os espíritos também não disseram tudo a ele. E a gente tem que continuar caminhando, continuar estudando, continuar progredindo, porque uma hora a gente vai precisar saber mais de uma matéria como essa, como perispírito, para a gente entender melhor. Gente, vocês imaginam que quando a gente compreender melhor o perispírito, os fenômenos de emancipação da alma, como a gente vai poder destrinchar melhor as doenças mentais? Porque as doenças mentais estão aonde? Estão na matéria? Elas estão no cérebro? Esquizofrenia, o autismo, a bipolaridade, elas estão nos neurotransmissores? É certo que o corpo sofre a influência da matéria física e vice-versa. O perispírito sofre a influência do corpo e vice-versa. Então, é claro, se eles estão ligados intimamente, essa ligação extremamente magnética, quando eu transformo a química do corpo, eu afeto também a dinâmica de funcionamento do perispírito, mas dando até uma qualidade de vida para o indivíduo enquanto encarnado, mas eu não resolvo o problema psíquico dele.
Porque está lá nas profundezas do arquivo psíquico. Os arquivos psíquicos estão lá dentro do perispírito. Mas a gente pouco conhece, entendeu? Então, quanto mais a gente conhecer, mais a gente se entende e mais a gente se liberta das nossas amarras psíquicas profundas. É uma caminhada, e essa caminhada só faz com os passos que nós começamos a dar aqui. A gente tem que esperar, não, mas lá no futuro alguém vai fazer. O futuro, para o futuro, nós é que temos que começar a realizar. As sementes são plantadas aqui. E se a gente já está se dispondo a estudar uma matéria como essa, é importante que a gente deixe as nossas sementinhas no caminho. Mesmo que a gente não colhe os frutos, mas a gente pode fazer a semeadura, tá? E eu gosto muito dessa frase de Kardec, que está no livro dos Médiuns, que ele diz assim, somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Leiam esse trecho todo, e esse pedacinho ele está falando exatamente da ação da medicina. Ele vai falando da medicina, e que quando a medicina usufruir, conseguir chegar nesse nível de conhecimento, alguns problemas, inclusive, da saúde física vão conseguir ser resolvidos. Tá? E aí vamos falar da emancipação. Vamos dar uma pincelada geral. Eu sei que vocês já estudaram alguns aspectos, né? Eu só fui convocada para falar de 3, mas aí o outro grupo, não sei se estudou, eu vou dar uma pincelada geral. Então, Kardec, ele vai falar naquela ordem lá que eu botei no início, ele vai falar de sono e sonhos, né, que é o processo de emancipação mais comum, a telepatia, que muito de nós exercita e nem sabe que é telepatia, né? Então, às vezes você está pensando, mãe com filho faz muito isso, né? Você está aqui e fala assim, nossa, mas sei, vem um pensamento do filho na cabeça e vem um negócio assim, e aí você liga, não é que ele está passando por alguma questão, ou às vezes vem exatamente o que está acontecendo com ele, e aí quando você consegue entrar em contato, ele exatamente naquele momento estava vivendo aquela situação. Tudo bem, eu falei de uma relação muito íntima, mas vocês nunca viveram isso com ninguém? Ou de estar pensando em alguém, e aí, de repente, ou aquela pessoa liga, ou você encontra aquela pessoa... Vocês direto. viram isso? Direto, Marcelo, direto. E como? Então. Agora está se alongando para os netos. Tem mais isso. Não, gente, mesmo para amigos, pessoas que você conhece, pessoas que às vezes você não tem tanta intimidade assim. Mas houve uma comunicação antes, né? Acontece antes, verdade. Né? E essa comunicação é justamente o que o Kardec falou antes, essa expansão desses fluidos perispiríticos que irradiam ao nosso redor. Como a matéria do perispírito não é uma matéria que fica aqui presa ao corpo, ela, como eu falei, ela vai pelas dimensões afim, ela pode, mesmo nessa dimensão nossa, ela pode se expandir e se conectar com outra pessoa, que a gente tem uma ligação afetiva, ou não necessariamente afetiva, mas uma ligação até magnética. Ou seja, a gente tem alguma coisa que não tem um grande afeto, mas tem uma relação magnética que se estabeleceu pelo nosso conhecimento. Alguém tinha levantado a mãozinha aqui. Quem era? Então, tirou a mão. Eu. Oi, boa noite, Marcela. Está excelente, estou adorando. Olha, você falou, é muito interessante o que acontece. Minha filha mora na Alemanha, mas é impressionante. Ou dela para mim, ou de mim para ela. Tá? Essa comunicação, ela acontece assim, dá um estalo lá, ela liga para mim. Mãe, o que houve? Assim, do nada. E a mesma coisa eu com ela, mas assim, é muito interessante isso. Eu ainda não consegui entender como é que funciona isso, né? Mas isso acontece. Funciona por causa do perispírito de vocês, que tem uma ligação magnética fortalecida pela relação afetiva. Então, quando ele fala desses fluidos perispiríticos, esse fenômeno de telepatia são os nossos fluidos perispiríticos. Aí a gente imagina fluidos perispiríticos, a gente imagina um raio de luz lançando no espaço, né? Não, mas veja só, o Kardec fala que o pensamento ele viaja pelo fluido cósmico universal, assim, e ele se propaga, nosso pensamento se propaga pelo fluido cósmico universal e chega aonde tiver que chegar, seja aqui no nosso plano, seja em outro plano,
né? E quando eu falo pensamento, é qualquer tipo de pensamento, uma prece, ou seja, você dirigiu o seu pensamento, a sua intenção para alguém. Quando eu lanço, quem pensa é o princípio inteligente. O pensamento em si, ele não é matéria. Mas para ele chegar no fluido cósmico universal, que é matéria, o que é o fluido cósmico universal? Na prática, o que é que nós estamos? Nós estamos num grande aquário de fluido cósmico universal. Todos nós, encarnados e desencarnados, em qualquer planeta que estejamos, estamos mergulhados em fluido cósmico universal. É isso que alguns chamam de prana, enfim. É isso que nós estamos mergulhados em fluido universal. Então, quando eu penso em alguém, eu penso, meu princípio inteligente, né, pensa, e esse pensamento vai imprimir no meu corpo espiritual e aquilo vai tomar como uma forma material. E essa forma material, ele se propaga por esse fluido universal e chega até esse outro indivíduo, seja no outro plano, seja nesse plano. E isso é o que Kardec fala dessa irradiação de fluido perispirítico que se lança no fluido universal e chega a esse outro indivíduo. Então, é como se, algumas pessoas, é como se a gente tivesse esse contato muito mais vivo. E aí, quando acontece alguma coisa, essa conexão rapidamente ela se faz, né? Alguns outros a gente pode provocar. Eu posso pensar em uma pessoa, pensar e pá, e desperta nela alguma coisa, tá? Em outros, não precisa nem pensar. Só da conexão que já existe, ela rapidamente se acende e aí vem aquela pessoa na mente ou a sensação de que tem alguma coisa acontecendo com ela. Valeu, mas isso se dá pela nossa constituição material, que é o nosso corpo espiritual. Tá? Obrigada. É assim que se dá. E aí a gente tem ainda a catalepsia, a letargia, a dupla vista, o sonambulismo e o êxtase. Então, eu vou fazer só... Eu sei que vocês já falaram de catalepsia, de letargia, de sono e sonhos, não foi, meninas? Só no nosso grupo, Marcelo. Eu não sei no... Ah, o Eurípides já falamos sim, no Eurípides. Já estudamos isso sim. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei aqui sobre letargia, isso aqui é só um pequeno resuminho de todos os fenômenos, depois eu botei até letargia e catalepsia só um passando. Mas eu não vou ler todos os slides de catalepsia e letargia, eu vou só citar a diferença básica entre elas e já vou passar para a dupla vista, tá? Porque senão a gente não vai conseguir terminar a dupla vista hoje. Aí se a gente terminar a dupla vista, aí eu volto e falo de catalepsia e letargia, pode ser? Temos essencialmente 20 minutos. 25. Rouba não, meu relógio é 25. Então, dentro desse... Tá, qualquer coisa você me sinaliza aí, tá faltando 5 minutos, você me sinaliza. Eu ficaria uma semana ouvindo isso, tá, gente? Mas uma semana a gente podendo dormir, comer, tomar banho, essas coisas, né? Não uma semana direto sem dormir, não, né? Todo mundo emancipado. Mas se o professor concordar, pode dar mais uns 5 minutos e tal. Só para a gente finalizar, porque assim, eu fiz um slide para as aulas de hoje, entendeu? Só até dupla vista. Sonambulismo e êxtase para o próximo. Beleza. Vamos lá. Então, já que a gente já passou os olhos pelos fenômenos de emancipação, né, no slide anterior, aí só uns resuminhos assim, que o sono é um processo de emancipação que acontece com todos os espíritos. Todo mundo. Assim, mas tudo bem, todo mundo dorme, mas eu não sonho. Ok. O que é o sonho? O que os espíritos dizem para Kardec que é o sonho? O sonho é a lembrança da sua experiência enquanto emancipado, durante o sono. Só que como as suas vivências, elas não passam pelo corpo físico, porque você está emancipado, então você, espírito, com o seu perispírito, está lá vivendo suas experiências. Nenhuma dessas vivências passou pelo corpo físico. Ele não estava com você. Ele está aqui deitadinho na cama e você está lá. Quando você volta, essas lembranças elas não ficam necessariamente gravadas no corpo, porque o corpo não estava junto com você na experiência. Então, quando a gente diz assim, eu não sonho, é porque você emancipa num grau onde aquilo não traz nenhum registro para o seu corpo físico, até porque ele não estava lá. Mas por que algumas pessoas lembram? Ou lembram alguns fragmentos? Porque quando a gente está emancipado, a nossa memória psíquica ela é muito maior. Tá? Essa memória psíquica ela envolve o perispírito, envolve o corpo
espiritual. Quando você volta para o estado de vigília, a nossa memória física, mesmo que ela seja muito complexa, né, ligada aqui ao encéfalo, principalmente à região cerebral, ela é muito ínfima perto da capacidade de memória do perispírito. Então, é como se você pegasse um HD de não sei quantos tera e quisesse colocar aquela informação toda num pendrivezinho de 4 gigas. O que você vai fazer? Você vai guardar só fragmentos dessa lembrança ou não vai simplesmente guardar nada. Mas tudo que você viveu, mesmo que você não lembre com a memória física, ela está na sua memória espiritual. E você pode, através de hipnose, através de transe, você ser colocado em transe magnético, você pode ser trazida aquela lembrança para você, tá? Mas aí são outros 500 que a gente vai falar quando a gente falar de sonambulismo. Então, basicamente é isso. O sonho é a lembrança da sua experiência de emancipado durante o sono. Alguns espíritos encarnados podem emancipar também naturalmente através de outros processos, espontaneamente ou através de recursos disponíveis como o magnetismo. Então, no caso da dupla vista, é espontâneo e você não precisa ninguém colocar você em transe, nem precisa entrar em transe necessariamente, ninguém precisa induzir você a um transe. No sonambulismo, pode ser natural, é espontâneo, mas pode ser um sonambulismo magnético. Então, tem casos de emancipação que podem ser provocados ou não. Tá? A gente vai ver mais isso lá em sonambulismo. E as faculdades e recursos perispiríticos estão envolvidos nesses processos, tanto nos espontâneos quanto nos provocados. É o que eu já falei até aqui, né? Os recursos que é do nosso perispírito que nos faz ter a dupla vista, nos faz emancipar mais profundo, uma emancipação mais profunda, uma emancipação menos profunda, enfim, nos comunicar telepaticamente, tudo isso está na ordem do nosso perispírito. Tá? E aí, no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que ele fala de emancipação, ele diz assim, é o Kardec que fala, o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários de uma mesma causa, estão na ordem da natureza, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos por sobrenaturais. E aí eu reforço essa questão da gente, para conhecer melhor esses fenômenos, a gente precisa conhecer melhor como nós somos constituídos e como espíritos, quais são as nossas capacidades, mesmo quando nós estamos encarnados. Tá? Emancipar, esses fenômenos de emancipação da alma, nos dão a certeza que nós não somos a matéria. A matéria é uma face nossa enquanto encarnados, mas que nós somos espíritos. Então, os fenômenos, eles não têm nada de sobrenatural, esses fenômenos, nada de sobrenaturais. Eles são justamente essa comprovação de que, como espírito, nós podemos muito mais do que a matéria nos permite. Alguma pergunta até aí? Bom, eu vou passar. Aqui sobre catalepsia e letargia, o Kardec ele traz a letargia, a catalepsia, mais como nível de comparação. A letargia dificilmente a gente vai ver, é um fenômeno realmente onde mesmo emancipado o espírito, a relação com o corpo dele é um pouco diferente, ele não consegue se comunicar através do corpo, ele não consegue se expressar através do corpo, e na letargia, a gente, como ela é natural, ela é espontânea, e ela atinge o corpo inteiro, é o que dá a impressão, às vezes, de morte. Às vezes o indivíduo pode ser dado como morto quando ele está nesse estado de letargia. Aí as pessoas da área de saúde vão dizer assim, mas Marcela, na ciência médica, esse fenômeno que você chama de letargia é conhecido como catalepsia. Só que aqui, para Kardec, ele chama de letargia esse fenômeno de quase morte. Por exemplo, no caso de Lázaro, quando Jesus, entre aspas, ressuscitou Lázaro, Lázaro não ressuscitou, porque ele não estava morto. Ele estava com esse laço, ele ainda tinha um laço magnético com o corpo físico, o corpo espiritual dele ainda tinha um laço magnético, mas o corpo do letárgico, ele fica como se estivesse morto. Inclusive, o corpo, as funções são como se estivessem paralisadas, mas ainda não aconteceu a morte, porque existem os espíritos de Kardec, enquanto ainda tiver um laço com o perispírito, um laço magnético do perispírito
ou seja, do espírito, através do seu perispírito com o corpo, ainda há vida na matéria. Tá? Então, quando Jesus chama, Jesus tinha, além de força moral, tinha uma baita força magnética, ele faz com que aquele espírito de Lázaro volte para o corpo dele, mesmo que aquele corpo já tivesse começado a entrar em processo de decomposição. É claro, isso os espíritos de Kardec falam na codificação, que o princípio vital, que é um princípio material, que conecta, né, nos conecta como espíritos na matéria e a gente consegue reencarnar por conta desse princípio vital, o princípio vital ele só se mantém nessa função de ligação com a matéria enquanto a matéria proporciona a condição de vida desse espírito a essa matéria. Claro que ia chegar um momento de nível de decomposição dessa matéria onde não se poderia fazer mais nada, o espírito não teria a mínima condição de se manter ali e de reavivar aquele corpo. Então, claro, uma hora aquele laço ia se desfazer. Mas com essa intervenção, uma intervenção inclusive magnética, que nós, não precisa ser só Jesus, nós podemos atuar também magneticamente, doando os nossos fluidos, a gente pode realinhar esse espírito ao corpo dele, tá? Então, a letargia, ela acontece naturalmente, mas você pode interferir magneticamente para fazer com que o espírito volte. Agora, na catalepsia, não. Ela pode ser natural, mas também pode ser induzida através do magnetismo. E, geralmente, ela é uma parte do corpo. Muito dificilmente ela acontecer inteiramente, tá? Mas quando o indivíduo é acometido inteiramente, ele não perde a consciência, ele não perde a consciência, ele não mostra um nível de desligamento tão profundo quanto da letargia. Então, a diferença é essa. A letargia natural é o corpo inteiro, e a catalepsia pode ser natural ou provocada, e geralmente é uma parte do corpo, certo? Eu vou passar, tem um outro slide que vai falar melhor, mas eu vou deixar aí para vocês estudarem. Gente, tem aí alguma pergunta? Não? Então vou passar. Porque eu não estou vendo vocês, tá? É uma sensação aterrorizante. Eu não estou vendo ninguém, não estou vendo ninguém, só estou olhando para o meu slide e falando como você vai falando sozinha no meu quarto. Mas tudo bem. Mas então, nós estamos aqui, estamos ouvindo. Eu estou sentindo os fluidos perispiríticos de vocês. Marcela, nós estamos aqui. Boa. Tudo, hein? Como é que é? Estamos aqui lhe prestigiando e ouvindo tudo e tentando entender aqui já então, conhecimento já adquirido e, assim, tá ficando mais leve agora o entendimento. Pode ter certeza disso. Olha, eu quero dizer a vocês que vocês não deixem de me perguntar com a seguinte justificativa. Ah, mas essa pergunta é muito simples, essa pergunta é muito boba. Ah, não. Gente, aqui é um estudo. É para quem está no caminho. Não é para quem sabe tudo, já está em outro plano. Todos nós aqui estamos no caminho. Então, não tenham vergonha de perguntar o que quer que seja, tá certo? Então, dentro de tudo que a gente está estudando, vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Quando você citou, então, rapidinho, por causa do tempo, quando você citou a questão do Lázaro, né? Pensei hoje, se Lázaro estivesse no hospital, faria um eletrocefalograma à beira do leito para saber se ele estava com morte cerebral ou não. Enquanto tem atividade cerebral, não há morte. É que na época não tinha. Não tinha. Né? Não tinha. Mas, olha, sinceramente, Kardec até fala assim, que são os espíritos dizem Kardec que a letargia acontece por uma causa orgânica que não se explica, assim, que eles não puderam explicar, enfim, para Kardec, mas talvez esses exames mais complexos que a gente tem hoje poderiam sim detectar uma atividade, porque minimamente tem que ter uma atividade ali, senão seria dada realmente a morte do corpo, né? Então, vamos falar da bendita da dupla vista ou segunda vista. E eu acho engraçado esse nome, porque parece que a vista do espírito... O que é a segunda vista? É a vista do espírito. Que está onde essa vista do espírito? Pergunta. Onde está a vista do espírito? Em todo o espírito. No perispírito, gente? No espírito. Vai, responde. No espírito, mas aonde? No espírito. Em todo parte. Ele vê por toda parte. Todo lugar. A gente não falou lá antes que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito? Ele vê por todo o seu perispírito. Então,
Não tem um órgão, não tem um lugar específico do perispírito que ele veja. Ele vê por todo o seu perispírito. E aí eu fico pensando, por que na verdade ela é dupla? Porque se nós somos espíritos que estamos reencarnados, a gente, na verdade, a gente tem mais tempo de perispírito que de corpo físico, certo? Então, por que a dupla vista? Por que a nossa vista de espírito não é a primeira vista e a vista do corpo é a segunda vista? Como? Repete a pergunta. Repete a pergunta. Se nós somos espíritos e nós somos mais tempo, nós temos há muito mais tempo perispírito do que corpo físico, por que a vista do espírito é a segunda e não a primeira vista? É a primeira vista. Mas o que Kardec chama de segunda vista? Para as pessoas poderem entender, de repente. Didática. Porque ele parte do corpo. Então, essa vista do corpo é como se encarnados para nós, que estamos na matéria, a gente entende que é a nossa vista. E tem uma outra vista, que é a do espírito. Então, é para fins didáticos. Para explicar que existe uma outra vista, que é uma segunda vista. Mas, em termos práticos, a nossa primeira vista, e a vista que está com a gente há mais tempo, é a que pertence ao nosso perispírito. Vocês estão entendendo? Se a gente não... aí fala assim, mas que bobeira essa discussão. Sim. Não é, mas para a gente entender que nem sempre porque a gente se prende na nomenclatura, a gente tem que pensar em cima dela. Senão a gente fica aprisionado, tá? Trocou de lado só. Oi? Aí só trocou de lado. E aí ele diz o seguinte, na questão 447, que o que se chama dupla vista é ainda o resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. E na questão seguinte, ele diz que a dupla vista é permanente como faculdade, mas não como exercício para todos os espíritos. E vai depender aí das condições morais e da materialidade do corpo. Então, vamos lá. O espírito, essa dupla vista, na verdade, é a vista do espírito. Quando você pode estar em vigília e ver. O que é esse ver? Esse ver pode ser sentir. Então, a gente falou, eu senti que tem alguém chegando. Eu não vi, porque eu não vi com os meus olhos, mas eu sinto que tem uma presença. Aí eu tô aqui, mas aí de repente tô vendo um filme, me vem uma lembrança, e eu tô vendo o filme, mas me vem uma lembrança certinha de uma situação que depois eu vou entender que é de uma outra encarnação, mas eu tô aqui vendo o filme e me vem uma imagem toda certinha de uma situação que depois eu vou entender que aquilo é de outra encarnação. Esse ver, tanto no passado, como no futuro, e como à distância, esse nível de observação, isso é a dupla vista. Tá? E eu não preciso estar em transe. Claro que quanto mais longe você for nessas percepções, Kardec até descreve no resumo teórico dele que você pode ficar como se fosse olhar perdido, olhando para o nada, e é quando você está usando a sua dupla vista. Mas isso quando você está usando no nível mais profundo. Aqui, na vigília, eu posso estar aqui falando com vocês e a minha dupla vista funcionar, certo? Tudo que eu puder ver que pertence à nossa dimensão, que pertença mesmo ao futuro ou ao passado, mas que for do âmbito da nossa dimensão, eu posso dizer que essa dupla vista ela é puramente anímica. Ela é vista do espírito, do meu espírito, mas ela é puramente anímica. Ela não tem interferência de nenhum outro psiquismo para funcionar. E eu não tenho conexão com nenhum outro psiquismo ou com ninguém do outro plano. Mas se eu estou aqui, de repente, e vejo que tem um espírito que está entrando na minha casa, eu estou usando a vista de espírito? Estou. Mas aí eu já tenho o recurso mediúnico, porque a minha vista está sendo usada para conexão com outro plano, um ser de outra dimensão, mesmo que ele esteja na nossa dimensão. Entenderam a diferença? De o que é mediúnico para o que é anímico. Então, para ser mediúnico, eu tenho que ou canalizar, ou ser o mediador de uma informação trazida por um outro psiquismo, e quando eu falo outro psiquismo, é outro ser, tá? Ou, quando é mediúnico, ou eu canalizo o que vem do psiquismo de outro ser, ou eu entro em conexão, usando esses sentidos de espírito,
com seres de outra dimensão. Sempre que envolver seres de outra dimensão, quando eu falo de dimensão, de outro plano, do plano invisível, seres que não estão encarnados, sempre que tiver comunicação com eles, seja só através de pensamento, seja só vendo eles, mesmo que eu esteja aqui em vigília, isso aí é o exercício de uma faculdade mediúnica. Ainda assim, é a vista de espírito. Poderia chamar de dupla vista? Pode, porque a dupla vista é a vista do espírito, mas ela já não é puramente anímica. Quando a gente fala de anímico e mediúnico, eu não tenho como dissociar, porque da teoria eu posso explicar. Ó, isso aqui é puramente anímico, isso aqui é mediúnico. Mas o anímico, ele vai estar em tudo. Porque o anímico são as minhas propriedades do meu perispírito, que o meu espírito, a minha alma gerencia e faz funcionar. Então, na verdade, todo fenômeno anímico, todo fenômeno mediúnico tem um quanto anímico, porque senão eu não estaria envolvida. Para eu estar envolvido com o fenômeno mediúnico, eu tenho que ser uma parcela dele que tem que ser anímica. Então, o anímico, ele não é necessariamente pejorativo, ele não é necessariamente ruim, ele só é um aspecto que compõe o momento do intercâmbio com outro ser de outra dimensão, ou seja, o exercício da mediunidade. Tá? Mas, quando é que o anímico ele é prejudicial? Quando você, em vez de canalizar o que vem do outro psiquismo, você mistura muito com o que é do seu psiquismo, ou anula o que é do psiquismo do outro e só coloca o seu. Aí, isso é anímico. E é o animismo que, para um trabalho, vamos dizer, de reunião mediúnica, vai prejudicar a ação, porque quem está se comunicando é o outro. Na verdade, você está dando comunicação no lugar dele ou falando conforme você acha que entende ele, ou julgando as palavras dele e colocando o seu julgamento ali. Então, esse é o tipo de animismo que interfere na atividade. Mas o animismo, por si só, ele não é ruim, e ele está sempre nos processos mediúnicos. Deu para entender, gente? Vocês concordam, discordam? Sim. Deu para entender. Deu para entender. Isso, se vocês forem estudar Kardec, vocês vão ver que não foge. Um autor que fala muito bem disso, dessa relação do mediúnico com do anímico, é o Hermínio Miranda, na obra Diversidade dos Carismas. É uma obra, para quem estuda mediunidade, é uma obra, eu vou dizer, praticamente obrigatória. Depois de ler as obras de Kardec, é uma obra praticamente obrigatória. Diversidade dos Carismas do Hermínio. E a caneta? Tá bom? Então, ele vai falar ainda de dupla vista, que é nas propriedades, aí na Gênese agora, nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se deve buscar a causa da dupla vista. De novo, ele falando das irradiações dos fluidos perispiríticos. Aqui também se pode chamar vista psíquica, que é outro nome que ele dá, Kardec, da qual muitas pessoas são dotadas quase sempre sem o saberem, assim como a vista sonambúlica. Então, a pessoa que tem facilidade de ver as coisas no futuro, de ver as coisas no passado, de captar coisas dos outros e ver situações, mas que tudo pertence aqui ao nosso âmbito, não tem interferência de nada de outro psiquismo, isso é você exercendo a sua vista de espírito, isso é dupla vista. Certo? Tudo bem? Posso ir adiante? Então, na maioria das vezes... Oi, alguém falar? Não? Então, vamos lá. Na maioria das vezes, a segunda vista é espontânea, mas não rara. Ah, gente, deixa eu voltar só aqui que eu não acabei falando. Quando ele diz aqui que a dupla vista é permanente como faculdade, mas não como exercício para todos os espíritos. E aí ele diz o seguinte, permanente porque como espírito, ela nos pertence, é a vista do espírito. Então, eu tenho o perispírito, eu vou ter dupla vista sempre. Mas nem todos os espíritos encarnados conseguem exercitar a dupla vista com permanência. E ele dá o exemplo de espíritos que estão em planetas, encarnados em planetas onde a matéria é muito mais sutil. Nesses lugares, os espíritos praticamente não usam a linguagem verbal, se comunicam através dos sentidos espirituais, então a telepatia, né? Então, a capacidade
capacidade sensorial do perispírito ela é muito mais utilizada e é utilizada de forma permanente, apesar deles não abrirem mão da linguagem verbal de vez em quando. Mas no nosso caso, reencarnantes da Terra, a gente ainda não tem esse nível nem de estrutura orgânica, nem de estrutura física e nem de conhecimento dessas faculdades para que, enquanto encarnados, a gente possa usar de forma permanente. Mas, como eu falei antes, tudo que você exercita, você pode, através do uso da sua vontade, Kardec fala isso, através do uso da vontade, você pode, exercitando, se utilizar com cada vez mais frequência dessas capacidades sensoriais do perispírito, no caso aqui a dupla vista, tá? Então ele vai dizer que, na maioria das vezes, a segunda vista é espontânea, mas não rara a vontade também desempenha papel importante. Então, eu quando era criança, a gente ia num centro espírita lá em Aracaju e que dizia, tinha uma pessoa que aplicava passe, assim, todo mundo queria tomar passe com ele porque ele tinha mediunidade de vidência. E aí, qual era a mediunidade de vidência dele? Era ver dentro do corpo da pessoa. E aí, isso era mediunidade ou era dupla vista? Dupla vista. Dupla vista. Quem acha que é vista? Dupla vista. Quem acha que é mediunidade? Alguém acha? Pode dizer, sem medo de ser feliz. Não vou deixar de castigo, nem vou... Olha só, eu não sei se era dupla vista ou mediunidade, porque ele via, mas ele via como? Era só a dupla vista dele ou ele tinha algum mentor, algum espírito que o ajudava? Não. Se só ele que via, tem um mentor ou um espírito ajudá-lo de alguma maneira, seria dupla vista. Exatamente. Marcela, capacidade... na Gênesis, né, do capítulo que foi orientado para a gente dar uma lida. Está lá na Gênesis, né? Lá no capítulo 14. Isso, exatamente. Que vem dizendo, né, que pode verificar, né, se a pessoa está enferma, né, dentro do organismo da pessoa, essa visão, e pode, inclusive, se for médium, né, e tiver a ajuda de um espírito que possa fazer alguma medicação, a pessoa também pode receber essa medicação. Aí ele vai falar, isso até tem no livro dos médiuns, o caso de um rapaz que está em transe sonambúlico e que ele emancipado, ele, apesar de ser jovem, não ter conhecimento nessa encarnação, ele faz os diagnósticos e passa as receitas. Só que um dia ele não passa as receitas e Kardec pergunta, mas não tem receita? Ele fala, não, porque o nosso irmão receitista não veio hoje. Então, assim, era um fenômeno anímico, porque era ele emancipado que fazia os diagnósticos, que via, que dizia como é que estava a saúde. Mas as receitas era algum espírito que trabalhava junto com ele emancipado, e que passava. Então, ali é o que Kardec chama de mediunidade sonambúlica, onde você tem o fenômeno anímico e, a partir dele, entra ali um elemento mediúnico, que é a participação de algum espírito, aproveitando o processo de emancipação, que é puramente anímico. Tá? Por isso que eu digo, didaticamente, na prática, a gente acaba não tendo como separar, né? Nesse sentido. Mas sempre que você perceber que é o seu psiquismo que está atuando, que é a sua visão, que é você que consegue captar aquilo, isso é anímico. Pode algum espírito te auxiliar e fortalecer essa sua faculdade anímica? Sim. Tá? Então, a gente... mas o anímico pode acontecer sozinho? Tranquilamente. Não preciso do mediúnico para eu ver à distância, ou para eu ver dentro dos corpos, tá? Mas posso ter um auxílio para que isso seja intensificado. Aí já é outra questão. Certo? Marcela, nós vamos dar uma... Se falta muito, já vai dar 9h05. Não, porque... falta só um pouquinho. Pode ser mais 5 minutinhos? Pode? Por mim pode, por mim pode. Pode sim, pode. Márcia fez cara de que não pode. Pode sim. Diga, por mim tá tudo beleza. Eu quero que o povo diga aí.
Sim, sim. Pode sim. 5 minutinhos. Pode sim, pode sim. Pode sim. Então, tá bom. Pronto. Então, o Kardec vai... Os espíritos vão dizer a Kardec na questão seguinte, na 450, que a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Tá? E eles dizem que do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Toda a faculdade anímica, principalmente esse fenômeno de emancipação, que é um fenômeno que você não precisa estar num estado de emancipação, fora do corpo, não precisa entrar num transe. Ele é o mais básico, por isso que eu tinha que falar dele primeiro. Porque isso é uma capacidade que nós podemos, então, desenvolver. Quem trabalha com magnetismo, aplicando passe, fazendo o diagnóstico, que a gente chama de tato magnético, o tato magnético nada mais é do que o exercício da dupla vista. Tato magnético, dupla vista, tudo pertence ao perispírito, é a capacidade sensorial do perispírito. Então, eu estou passando a mão pela pessoa e na hora que eu passei a mão aqui fazendo o diagnóstico, captando, porque o tato magnético é como se fosse um scanner, né? Eu vou passando, a gente geralmente usa a mão, mas pode também não usar a mão. E aí eu vou escaneando a pessoa. E quando eu chego nessa região onde tem um centro de força laríngeo, eu passo a minha mão e sinto uma emoção profunda de medo. Mas minha mão continua e o medo passa. Quando eu volto a mão aqui, o medo volta. Ou seja, aquilo ali é uma capacidade sensorial do perispírito. Não tem nada de mediúnico. Não, eu estou captando o obsessor dele. Não. Você está captando o conteúdo anímico dele, ou seja, o que está lá no fundo do perispírito dele. Quando você entra em relação magnética, ou seja, o seu campo perispirítico entra em relação com o campo perispirítico de outro, você tem ainda mais forte essas capacidades sensoriais do perispírito, tá? Então, nesse caso, você ver dentro do corpo do outro, você perceber emoções que vêm naquela hora que você está trabalhando no perispírito, no corpo do outro, isso tudo são capacidades sensoriais e que estão na ordem aí da dupla vista, certo? Eu vou pular aqui alguns slides, porque na verdade é só para fortalecer. Eu acho que esse aqui é o último. E eu queria justamente reforçar essa ideia da dupla vista e da vidência, tá? Que a gente possa ir dirimindo esse nível de confusão que a gente faz com o que é mediúnico, com o que é anímico. Como eu disse, eu posso mesclar os dois, na prática eles vão estar muitas vezes mesclados, vão. E ser anímico é ser você envolvido no processo. Mínimo de anímico ele tem que existir. Para eu ser, eu, médium, eu, espírito, estar envolvido ali, naquele processo de canalização de outro psiquismo, de outra esfera, minimamente tem eu, então tem anímico. Não posso fugir disso, tá? Eu estou dizendo isso porque eu sou médium e aí a gente escuta a vida inteira. Porque foi animismo, isso não é o espírito falando, isso é o animismo. E aí tem e parece que a gente é crucificado, falta só pregar a mão da gente pá na mesa, né? Estou exagerando, mas com o anímico fosse sempre algo ruim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, ela não tem esse peso pejorativo, ela nem tem esse peso, nem é pejorativa, como normalmente a gente escuta no movimento espírita. E aí, eu me lembro de uma mensagem que a gente leu num livro desses de mensagens no início de uma reunião mediúnica, onde era uma história contada por um espírito que um coordenador de uma reunião mediúnica, uma determinada médium, ela foi da comunicação e o coordenador entendeu que não eram espíritos comunicando, que era o próprio espírito dela. E aí ele meio que deixou ela de mão. Aí, na semana seguinte, de novo, ela se comunicou como se fosse um outro espírito. E assim, algumas semanas sucessivas. Até que ele entendeu, não me lembro agora se ele foi inspirado ou ele entendeu, que o espírito dela precisava daquela orientação. Não importava se era o espírito dela ou se era um espírito de desencarnado. Porque muitas vezes, nesse processo de transe, porque a gente entra no transe mediúnico, quando a gente entra no transe mediúnico, existe um processo de emancipação. Eu emancipo, ou seja, eu expando o meu perispírito para que o meu perispírito entre em conexão magnética, psíquica com o do desencarnado e que aí, através do meu veículo físico, venha a comunicação que ele quer passar. Mas muitas vezes, quando eu emancipo, quando eu expando o meu perispírito,
alguma questão minha psíquica, às vezes de outra encarnação, e aí eu vou dizer, alguma personalidade minha. Quando eu falo personalidade, eu falo de experiências reencarnatórias. Eu, espírito, sou individualidade. Eu, personalidade, hoje sou Marcela. Mas alguma personalidade minha lá numa outra encarnação, na hora que eu expando meu perispírito, ela pode aflorar. É como se o meu baúzinho de memórias ele fica mais acessível a se abrir na hora que eu expando. E alguma personalidade encontre naquele momento a brecha para trazer as suas angústias, trazer as suas dores. Então, sim, é para se conversar, é para se dialogar, mesmo que seja uma personalidade anímica, porque ainda assim é um espírito em sofrimento. Eu gosto sempre de trazer essa história para que a gente, mesmo quando for anímico, ainda ali, por trás daquele anímico, sempre vai ter um espírito. E se ele está trazendo a dor dele, é importante que a gente escute, que a gente acalente, que a gente oriente segundo o conhecimento que a doutrina e o Cristo trouxeram para a gente. Tá? É isso. Agora eu vou descompartilhar e olhar para vocês. Tá vendo? Gastei 5 minutinhos, pelo menos no meu